Sou o professor João Freire Abramovic. Na aula de hoje nós iremos abordar o tópico servidor FTP, ok? O servidor FTP, que é o protocolo de transferência de arquivo, ele é responsável pelo compartilhamento, certo, de arquivos pela rede mundial, ou seja, pela internet. Você tem como enviar e como pegar arquivo pela internet através, no caso aí, de um aplicativo cliente, que seria o FTP Client, né? Pode ser o FileZilla, a gente vai falar sobre ele mais na frente, né? Pode ser também outro programa qualquer de, no caso, acesso remoto via FTP, para envio e recebimento de arquivo, tudo bem? Esse servidor, ele é uma função, né, que vem juntamente com o servidor IIS, né, que falamos na aula anterior, e que após você instalar o servidor IIS, a gente cria um site FTP, que a gente vai aprender na próxima aula passo a passo como criar esse site FTP, tá certo? E o que seria FTP? A gente já falou sobre o que seria ele, mas o nome File Transfer Protocol, ou seja, protocolo de transferência de arquivo, né? Como o nome sugere, é uma forma de enviar arquivos para um servidor remoto e copiar deste servidor para o nosso computador, de forma simples, aonde você tem duas opções: ou da forma anônima, você, se caso for, vamos dizer assim, uma pasta pública, aonde qualquer um pode acessar, você vai abrir lá o seu navegador, vai abrir lá, no caso, o seu programa client, vai colocar o IP, no caso desse servidor FTP, através do client, e vai se conectar sem nenhum problema. Agora, caso seja uma pasta privada, aonde só usuários, vamos dizer assim, autorizados possam acessar, aí quando você for configurar o seu cliente, o seu client, né, o seu FTP client, você vai ter que botar usuário e senha nesse aplicativo, ou até mesmo você acessar via browser. Por exemplo, ftp : um exemplo seria grautecnico.com.br. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai acessar um diretório via o protocolo FTP na porta 21, e esse diretório, ele provavelmente foi disponibilizado pelo administrador numa rede externa, aonde ele vai cadastrar o seu usuário para quando você tiver a necessidade de acessar aqueles arquivos que pertencem a você e à empresa, você vai poder acessar remotamente via navegador sem nenhum outro aplicativo, tá certo? Agora tem uma diferença entre o aplicativo client e você acessar via FTP, né? O arquivo client você tem como enviar e como, no caso, buscar arquivos dentro do servidor. Já pelo navegador você só pode fazer download, você não tem o recurso de enviar o arquivo lá para o FTP, no caso via browser, sem nenhum programa que auxilie essa comunicação, tá certo? Qual a utilidade do FTP? Isso aí a gente já deu uma breve descrição, qual seria a utilidade, né? Mas não só para você ter acesso aos arquivos que a empresa disponibiliza via FTP, mas também é mais utilizado para quem utiliza-se de sites, ou seja, eu preciso, no caso, um acesso remoto, porque eu tenho um site hospedado num determinado provedor e preciso estar atualizando as informações daquele site, né? E por meio dele é que enviamos os arquivos que ficarão acessíveis pelo público através de um domínio. E modificamos esses arquivos quando necessário. Como eu falei, você vai hospedar o seu site toda vez que for necessário, no caso aí, mudar alguma coisa, você vai acessar via FTP, ok? O FTP ele armazena arquivo remotamente, mesmo sem ter um site. Funciona assim: você compra um servidor de hospedagem e através do protocolo envia e baixa seus arquivos de uma forma simples e barata de guardar documentos, ok? Como usar o protocolo de transferência de arquivo? Para transferir arquivos para servidores de hospedagem na internet, é preciso instalar um programa, normalmente bem leve, né? Como eu falei, é um programa FTP Client, né? Para fazer a intermediação entre seus computadores, ou seja, o computador, o seu notebook e o servidor. Chamamos esse programinha de cliente.
Além do cliente, obviamente, será preciso contratar um plano de hospedagem, se for o caso de você ter, vamos dizer assim, esses arquivos na nuvem por uma empresa privada, uma empresa particular que oferece esse serviço, tanto de hospedagem de site, como também para guardar arquivos, no caso aí, na sua base de dados, para que você possa acessar via FTP. Escolha e instale um cliente no seu computador. Aqui eu trouxe duas opções para você, é o CyberDuck, né, e o FileZilla. No caso, há diversas opções bem funcionais e gratuitas, né, na internet, entre as quais destacamos o FileZilla, que ele tem para o Windows, para o Mac e para o Linux, né, e o CyberDuck, que ele tem para o Windows e para o Mac. Você escolhe uma das opções, faz o download e instala no seu computador. Após a aula do servidor FTP, certo? Nós faremos dois tipos de acesso, que vai ser justamente o teste feito no servidor FTP, que vai ser próxima aula servidor FTP, e a outra aula a gente vai fazer um teste com uma máquina cliente e um servidor client, onde a gente vai escolher o FileZilla, certo? Que já é a praticidade da gente utilizar o FileZilla, vai acessar essa base de dados, certo? Do servidor FTP Windows que nós iremos criar, e vamos transferir e vamos baixar arquivo pelo FileZilla, e depois iremos fazer esse mesmo processo via browser, certo? Nós iremos entrar via navegador, vamos botar lá ftp : vamos colocar o IP do nosso servidor, ele vai pedir um usuário e senha, e nós vamos colocar um usuário e senha, e todo o diretório do FTP que foi disponibilizado, ele vai ter acesso para fazermos download, tá certo? Aqui nós temos o link, certo? O link de download do cliente FTP, o CyberDuck, ele vai diretamente no site. Esse link aí é direto para você baixar ele. E o FileZilla seria, no caso aí, esse link é para o Windows 64 bits, tá ok? Vocês escolham um dos dois e instalem no seu computador já para ficar familiarizado. Até porque depois dessa aula teremos uma aula prática da instalação do FTP, e logo após nós teremos um teste, será outra aula onde a gente vai ter o Windows 10 instalado, que é justamente para, vamos dizer assim, para criar um ambiente de teste parecido com o que vocês têm em casa. Vamos instalar o FileZilla, o passo a passo, e vamos fazer um acesso remoto, simulando um download e um upload para dentro do servidor FTP da Microsoft, o Windows Server 2012, ok? Credenciais de acesso ao servidor FTP. Todo serviço de hospedagem fornece credenciais de acesso via FTP. Isso a gente falando de site, certo? Como também o acesso aos arquivos corporativos pelo servidor Windows, que eu acabei de falar, né? Que podem ser encontradas no painel de controle ou entrando em contato com o suporte. No caso de nós, em empresa, no caso aí, do modelo que nós iremos fazer, vai ter aqueles usuários específicos que vão poder acessar de casa, vão poder acessar da rua, basta ter uma conexão com a internet, ele pode acessar via browser, usando o seu login e senha, que ele vai estar no grupo, que é o grupo FTP, e esse grupo vai ter permissão de leitura escrita. Tanto ele pode fazer o download, como ele vai poder fazer o upload, se ele tiver o aplicativo, tá certo? As informações que você precisa são o host, que seria o IP do servidor, o nome do usuário, o username, que vai ser disponibilizado tanto pelo servidor do site, se você tiver um site, como também pelo administrador. A senha, no caso a senha de acesso, de autorização de acesso, e a porta de acesso, que algumas empresas trocam a porta padrão, que é a porta 21, ok? O host, o que seria o host? O endereço de acesso do servidor via FTP na internet, que pode ser representado tanto como um domínio, por exemplo, ftp.grautech.com.br, quanto como um endereço IP. Ali tem um exemplo, 123.456.7.890, o IP público. Mas isso aí quem vai fornecer para você é o administrador. O nome do usuário, username, que é o seu login único para acesso ao servidor. Não é necessário o mesmo login usado para acessar o painel de controle da hospedagem ou a autenticação do computador no trabalho. Isso aí vai de acordo com as políticas e a forma com que o administrador ele trabalha com seu servidor FTP, ok?
E a senha, o password, seria a senha de acesso. Da mesma forma, pode ser ou não a mesma utilizada para o acesso ao painel ou ao computador. A porta, como eu falei, a porta padrão é a 21, para ter acesso ao servidor FTP. Se não for o caso, deixe esse campo em branco no cliente. Se for o caso de ele não mudou a porta padrão, você não vai precisar botar a porta. Você só vai precisar botar no lugar do protocolo, em vez de HTTP vai ser FTP . A gente vai mostrar isso em aula prática, ok? E se o caso o cliente for o anônimo, aquele que eu falei, não vai precisar de nada disso. Só ter o caminho, que é o host, né? Quando você entrar, ele já vai cair direto no diretório. E aqui a gente vai falar um pouquinho só sobre o servidor FTP no Windows Server 2012, né? Ele vem como um recurso do FTP. Você pode configurar o servidor FTP no Windows Server 2012 instalando a função de servidor FTP. No caso aí eu mostrarei o passo a passo o processo de instalação e configuração da função do servidor FTP no Windows Server 2012 na aula prática, né? E como a gente configurar esse servidor FTP no Windows Server 2012. Inicialmente, instala a função do servidor FTP, né? Você vai entrar lá em gerenciador de servidor e escolher lá em função. Você vai ver o servidor web, né? O IIS. Quando você clicar na setinha, ele vai aparecer lá o FTP, que vai estar oculto, né? Na função do servidor IIS. Então vamos começar. Você abre a aba do gerenciador de servidor. No menu, clique em gerenciar e clique em adicionar função e recurso. É claro que na prática é bem melhor. É essa tela aqui que a gente vai ter, como eu falei, né? Aonde a gente vai ter o serviço FTP instalado na função IIS, ok? Então, na próxima aula, o que é que nós vamos fazer? Nós iremos instalar esse servidor FTP através do gerenciador de servidor, né? Que é uma função que vem junto com a função que já instalamos na aula anterior, que é o Web IIS, né? Inclusive nós criamos um site, né? Um site padrão lá, né? Um mini site, né? Só para mostrar o site funcionando. Nós criamos os gatilhos, que seriam os ponteiros do nosso site, aonde ele direcionou para o servidor, e criamos um CNAME, que seria um apelido para o nosso servidor. E nesta aula aqui nós vamos montar o serviço FTP, instalar o serviço, criar um site FTP, certo? E dar permissão a um grupo específico FTP, aonde esse único grupo, com esses usuários que fazem parte desse grupo, vão poder ter acesso a esse